Fala galera, eu sou o Júnior Meireles do Namoro com Propósito e o nosso tema de hoje é: por que eu sempre me machuco em relacionamentos? Você conhece alguém que vive se frustrando em relacionamentos? Bom, eu já sofri em relacionamentos e sei o quanto é triste você investir, você dar tempo, você se dedicar, você renunciar a coisas, abrir mão de coisas para que o relacionamento dê certo e infelizmente você vê isso indo por água abaixo. É muito triste. Eu sei como é, eu já passei por isso, mas existem pessoas que parecem que sofrem muito mais. Já viu? Você conhece alguém assim? Você é alguém assim que vive sofrendo em relacionamento? Bom, eu conheço muitas pessoas que sofrem muito em relacionamentos. São aquelas pessoas que são chamadas de dedo podre. Elas sempre apontam e sempre são atraídas por pessoas que vão machucar elas no final. Por que isso acontece? Por que as pessoas se ferem tanto em relacionamentos? Uma pessoa me escreveu dizendo assim: Júnior, só no ano de 2015 eu me feri 3 vezes em relacionamentos. Eu entrei em relacionamentos e me feri 3 vezes. É complicado, não é? Algumas pessoas não guardam o coração. O coração de algumas pessoas é igual o panfleto que é distribuído na rua, ou como uma rodoviária que entra gente e sai gente. Então eu tenho aqui alguns motivos pelos quais as pessoas sofrem muito em relacionamentos. Primeiro motivo: muitas pessoas sofrem por entrarem em relacionamentos sem ouvir a voz de Deus. Isso é muito complicado. Eu lembro de ter atendido um rapaz há muito tempo atrás em uma clínica de recuperação que me procurou falando assim: Júnior, você viaja o Brasil falando sobre namoro, sobre relacionamento, eu estou interessado em uma pessoa, como que eu faço para saber se é de Deus? E eu falei com ele: olha, você vai tirar um tempo de leitura bíblica, de oração, e ore ao Senhor falando com ele: Deus, me mostra se esse relacionamento faz parte da vontade do Senhor para a minha vida. E depois você lê a Bíblia e deixa Deus falar com você. Bom, esse rapaz fez isso. Ele orou, pediu a Deus uma palavra, e a palavra de Deus para a vida dele estava lá em Jeremias, no capítulo 16, que diz assim: não case, nem tenha filhos neste lugar. Se você ouvisse isso, se você lesse essa palavra logo depois de ter pedido um sinal de Deus para a sua vida sentimental, o que você faria? Sabe o que esse rapaz fez? Decidiu investir no relacionamento. Ele estava em uma clínica de recuperação justamente por ter se envolvido em relacionamento, sofrido e depois envolvido com drogas em virtude do término de um relacionamento. E aí recebeu esse sinal de Deus e ainda assim decidiu investir no relacionamento. Sabe, a história dele terminou de uma forma muito trágica. Ele foi até essa pessoa, se declarou para a pessoa com quem havia interesse, e essa pessoa disse para ele que não queria nada com ele, falou com ele que ele era um rapaz, inclusive, desprovido de beleza, falou coisas para ele muito duras. E ele voltou à clínica de recuperação, pegou um dinheiro, foi à rua, bebeu muito e voltou bêbado para a clínica de recuperação, onde ele foi desligado, faltando 1 mês para o tratamento dele. Então algumas pessoas sofrem em relacionamentos porque elas entram em relacionamentos sem ouvir a voz de Deus. É importante ouvir a voz de Deus antes de se relacionar com qualquer pessoa. E mais importante que ouvir a voz de Deus é obedecer. O segundo motivo pelo qual as pessoas sofrem muito em relacionamentos, e sofrem várias vezes, é porque elas não sabem esperar. Fica claro na história dessa jovem que se frustrou 3 vezes em 1 ano, que ela não soube esperar, que ela não deu tempo para o seu coração, que ela não entendeu o quão precioso é você se sentir feliz antes de se relacionar com alguém. Então, aprenda a esperar. Aprenda a esperar o tempo certo. Quanto mais você se relacionar, quanto mais relacionamentos você tiver, mais ferido você será. Quanto mais você esperar, mais inteiro você será. Então aprenda a esperar. O terceiro motivo pelo qual as pessoas sofrem muito em relacionamentos é porque elas mergulham fundo em amores rasos. Confundem paixão com amor. E confundir paixão com amor é completamente destrutivo para o coração. Machuca, fere. E as pessoas, uma coisa que eu aprendi com meu pai, quando nós saímos para poder passear numa cachoeira, é que antes de você mergulhar numa cachoeira, você precisa saber a fundura, a profundidade dela. Então o que eu percebo? As pessoas se entregam demais, elas se envolvem demais, e depois quando percebem já é tarde, quando percebem já estão feridas. Então uma dica para você é: não mergulhe de cabeça. Primeiro, teste a profundidade.
Primeiro descubra se existe possibilidade de você viver com essa pessoa pelo resto da sua vida. Vá se entregando devagar, vá conhecendo a pessoa para depois mergulhar fundo na relação. Você nunca vai perder por se guardar, por se entregar devagar. Então as pessoas sofrem porque mergulham fundo em relacionamentos rasos. Teste a profundidade. O quarto e último motivo pelo qual as pessoas sofrem muito em relacionamentos é que elas nunca aprendem a ouvir o grito das suas cicatrizes. Sabe para que uma cicatriz serve? Ela serve para te mostrar o que pode te machucar, o que já te machucou. Lembra do jovem que eu comecei contando? Que pediu a Deus um sinal, Deus deu o sinal para ele não se envolver em um relacionamento e ele se envolveu ainda assim? Ele se envolveu por não ouvir a voz de Deus e por também não ouvir o grito das suas cicatrizes. Eu disse que ele foi parar em uma clínica de recuperação por causa de relacionamentos frustrados. E por causa de um relacionamento que nem começou e se frustrou, ele foi desligado da clínica de recuperação e hoje está perdido pelo mundo. As notícias que eu tenho dele é que cada dia mais ele se aprofunda no álcool e nas drogas. Por quê? Porque ele não ouviu o grito das cicatrizes dele. Então, se você já se machucou em relacionamentos, aprenda a ouvir o grito das suas cicatrizes. Aprenda que você não deve cair sempre no mesmo erro. Guarde o seu coração, cuide do seu coração. Se você está passando por um momento assim, de fim de relacionamento, você precisa aprender para as próximas relações que você deve ouvir a voz de Deus. Deve aprender que você só deve mergulhar no relacionamento depois de testar a profundidade dele. E deve aprender a ouvir o grito das suas cicatrizes. Mas eu quero te dar uma palavra para você que está aí sofrendo hoje com o coração partido. O Salmo de número 147, verso 3, diz que Deus cura os que têm o coração ferido e trata dos seus ferimentos. Deixa Deus curar o seu coração. Deixa Deus tratar os seus ferimentos. Mas aprenda com as suas cicatrizes para você não viver cometendo os mesmos erros. Como diria Einstein, é loucura esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente e até o próximo vídeo.